Escola Bíblica Dominical, encerramento do quarto trimestre do ano de 2017. A paz do Senhor. Hoje é dia 20 de dezembro de 2017. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Eu, pastor professor Edson Dias, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Sulamita, na cidade de São Paulo, capital, estarei fazendo o encerramento do quarto trimestre da lição da CPAD. Amém? Eu vou ler a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que é o tema da lição, do quarto trimestre. Foi um tema propício, soteriologia, ou seja, a doutrina da minha, da tua, da nossa salvação. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Prezado amigo, prezada amiga, neste dia especial nós estamos chegando no término do quarto trimestre, considerando que a penúltima e a última lição cai na véspera do Natal e do Ano Novo, e a maioria das Assembleias de Deus e igrejas que utilizam a publicação da CPAD, elas estão antecipando. Inclusive, domingo passado, dia 17 de dezembro, eu, professor pastor Edson, tive o privilégio de participar do encerramento em uma das Assembleias de Deus, na cidade de São Paulo, e onde nós tivemos o privilégio de ouvir por 2 horas a pessoa, o ilustre pastor José Serafim. Amém? Acabamos de ler o versículo, para a glória de Deus. Eu, em 1 hora, em 1 hora e 60 minutos no máximo, eu irei fazer uma recapitulação das 14 lições. Sim, prezado aluno, vamos lá. O título da lição: a obra da salvação. Amém? A primeira lição, prezados irmãos, estudada, que foi abordado pelos professores das escolas dominicais do Brasil, a lição número 1, uma promessa de salvação. Texto áureo, Gênesis 3, versículo 15, que diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa da salvação. Querido, os nossos pais, Adão e Eva, onde que eles estavam? Estavam no jardim, Deus colocou-os no jardim, deu muito trabalho para Adão e Eva e falou para eles: olha, meu servo, você tem árvores e mais árvores, e frutos e mais frutos. Coma, cultive, se alimente, porém tem uma árvore e tem um fruto que está no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá comer. Meus queridos, Adão, ele recebeu uma orientação específica de Deus. Ele poderia comer das dezenas de frutos e das dezenas de árvores, porém havia uma única. O que é que Deus esperava de Adão? Deus esperava de Adão e Eva apenas uma única coisinha: submissão, obediência. Queridos, e o que foi que aconteceu? Adão e Eva,
comeram. Nós não sabemos quanto tempo eles passaram ali no jardim que eles viveram, mas primeiramente, meu prezado amigo e amiga, Deus deu a ordem para Adão, e Adão passou a ordem para Eva, tá bom? Mas por que é que Deus colocou aquela árvore no jardim? Prezado amigo, antes de Adão e Eva serem criados, Deus já havia criado os anjos. E quando Deus criou os anjos, em algum momento da existência dos anjos, houve um anjo portador de luz, chamado Lúcifer. É um nome latino e nós adotamos este nome. E esse anjo, ele se exaltou, se orgulhou. Nós não iremos contar toda a história. O livro de Isaías, capítulo 15, e Ezequiel, são 2 capítulos lá que comentam sobre a queda de Lúcifer. Então, queridos, o pecado, ele surgiu com um anjo. É por isso que Deus avisou: há perigo no jardim, cuidado, o inimigo entrará no jardim. Ele vai tentar você, Adão, ele vai tentar você, Eva, ele vai tentar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Adão, o que você tem que fazer é comer dos frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o que acontece? Adão, ele foi submetido a um teste. E o que aconteceu? Ele foi reprovado no teste. Adão e Eva foram reprovados. E o que foi que aconteceu? Os nossos pais desobedeceram a Deus. E aí, meus queridos, Deus, ele conversava com o homem na viração do dia. E determinado dia ele vem, o homem se esconde, né? O homem e a mulher se esconde. E Deus pergunta o que foi que aconteceu. Por acaso você comeu? Deus sabia. Meus queridos, uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado. O homem foi avisado, porém ele não se atentou aos detalhes, tá bom? Mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus é presciente. O que é ser presciente? Onisciente é saber todas as coisas. Ele sabe tudo do passado e do presente. A presciência está relacionada ao futuro. Deus já sabia que o homem iria ser reprovado no teste. Mas aí, professor, pastor Edson Dias, eu não entendo porque, se Deus sabia que o homem seria reprovado, por que Deus provou? Meu querido, eu vou te fazer uma pergunta. O dono de uma empresa de automóvel sabe que alguém vai pegar o automóvel e dirigir em alta velocidade? Ele deixa de produzir? Não. O dono de uma empresa que produz facas, ele sabe que alguém poderá pegar e utilizar como uma arma, sabe? Ele vai deixar de produzir? Não. Da mesma maneira, Deus. O homem, ele foi avisado. Porém, o que Deus faz? Verdade prática da lição 1, uma promessa de salvação. A promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. O que acontece, prezado amigo, prezada amiga, a partir daquele momento da queda, foi a queda. Entenda uma coisa, Deus não decretou a queda. Alguns teólogos dizem, Deus decretou a queda. Deus decretou que o diabo caísse. Negativo. Ele previu que aconteceria. Então, nesta lição 1, o que nós percebemos? A promessa de salvação.
Para que essa promessa de salvação? Para reconciliar o homem, Adão e Eva, e toda a sua descendência caída, tanto que Deus dá ele faz algumas profecias. Primeiro, ele fala da semente da mulher. Deus fala para o diabo, ó Satanás, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar. E este Gênesis 3,15 está relacionado com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, com o Filho de Deus. Tanto que Apocalipse diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. E ele deveria vir no momento certo, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, tá? Eu anotei aqui síntese do tópico 1, que foi estudado aí durante todo o ano. O conceito bíblico de salvação diz respeito à redenção da humanidade. Pois é, a humanidade precisa de um redentor, de alguém que pague o preço. E Jesus Cristo, ele veio pagar este preço há 2000 anos atrás, tá? Pastor amigo contou uma ilustração. Vamos supor, nós, a humanidade, quando Adão e Eva pecou, recaiu sobre nós uma grande dívida. Porém, uma dívida que nos faz inadimplentes. Sim, ou seja, inadimplente é que não há condição de pagarmos. Porém, o que acontece, prezado irmão e prezada irmã? Então, Deus, que não tem nada a ver com a nossa dívida, ele vem e fala, eu vou pagar o preço da dívida e você não vai ficar devendo mais nada. Aí foi a promessa da salvação. A síntese do tópico 2, o comentarista colocou: a doutrina da salvação abrange todas as dimensões da vida. Sim, a nossa salvação é relacionada ao presente e ao futuro. E também está relacionado com o passado. Por que, professor e pastor Edson, está relacionado ao passado? Em relação ao passado, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecou, a partir deles, eles foram responsáveis pela transmissão do pecado original. Então a nossa salvação está relacionada ao passado, relacionado ao presente, nós já estamos salvos, e relacionado ao futuro, ao lugar onde nós iremos morar com Jesus Cristo, tá? E o terceiro tópico diz assim, a síntese: a salvação nos foi prometida pelo Pai no Éden, no jardim do Éden, conforme eu já falei. Prezados irmãos, agora nós iremos para a lição de número 2, levando em consideração que em 60 minutos eu irei fazer uma recapitulação das 14 lições. A salvação na Páscoa judaica. Êxodo 6, versículo 6. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Verdade prática, a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Prezado amigo, está lá o povo de Israel, povo judeu, viveram 30 anos numa liberdade no Egito e 400 anos que Deus já havia falado com Abraão. Amém? E aí o que acontece? Os 400 anos findam-se, Deus levanta Arão, Deus levanta Moisés, amém? Deus levantou Moisés
E o que acontece, prezado irmão e prezada irmã? Deus usa Moisés de uma maneira sobrenatural. Ele vai até o Egito, fala com o faraó resiste, Deus manda as pragas. Para vocês terem uma ideia, para cada praga que Deus manda, ele estava destronando uma falsa divindade ali do Egito. Tudo bem. 10ª praga, pastor, professor Edson Dias. Deus falou: Moisés, eu vou enviar o anjo da morte sobre o Egito. E há de ser que quando o anjo da morte passar sobre o Egito, existem egípcios, pessoas de outras nacionalidades, e existe você, né? Vocês, hebreus, o meu povo. Só Moisés que o primogênito de cada família vai morrer, exceto Moisés. Você vai orientar a Páscoa, o passar por cima. Cada família deverá escolher um cordeirinho, filhote de ovelha, cordeiro novo. Sabe o que isso representa? Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás e ele foi escolhido pelo Pai, e com apenas 30 aninhos de idade, novo, não 60, não 70, não 80, 30. Esse cordeirinho, Moisés, ele deverá ficar em observação. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi observado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, pelos escribas. Para que o cordeirinho tinha que ficar em observação? Para ver se haveria alguma mancha, algum problema e algum defeito. Jesus representa aquele cordeiro. Não havia mancha, não havia defeito, não havia problema. E o cordeiro tem que ser um cordeiro para cada família. Sabe o que eu vejo nisso, prezado servo de Deus? Jesus Cristo não é só para mim. Tem que ser para mim, para minha esposa e para os meus filhos. O cordeiro é para toda a família. E o cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde. Representa, prezados irmãos, que Jesus, há 2000 anos atrás, ele também foi sacrificado às 3 horas da tarde, simbolizando aqui, representando a analogia, a tipologia da salvação da Páscoa judaica. Outra coisa, o sangue do cordeiro. O cordeiro tinha que pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. Ou seja, o sangue de Jesus, ele tem que estar na nossa vida, na tábua do nosso coração. E Deus falou para Moisés: Moisés, a Páscoa judaica, o cordeiro, ele tem que ser comido com pães. Sabe o que significa pão? Pão significa isto aqui, ó, palavra. Deus quer que você coma a palavra. Porém, Moisés, pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. Ou seja, pão, o fermento simboliza e representa o pecado. Para comer o pão tem que ser sem fermento, sem pecado. O que eu vejo nisso? Para participar da Santa Ceia, sem pecado. Amém? Outra coisa, para comer o cordeiro tinha que ser assado, não podia ser frito, não podia ser cozido, tinha que ser assado na brasa. Isto representa o doloroso sofrimento que Jesus passou há 2000 anos na cruz do Calvário. Amém? Por mim e por você. Outra recomendação de Moisés. Moisés, o cordeiro tem que comer tudo do cordeiro. Como? Tem que comer a cabeça do cordeiro, Moisés. Como? Você gostaria de comer cabeça? Sabe o que isso representa? A última lição. A lição de número 14. Vivendo com a mente de Cristo. Tá? Então, meu querido, você não pode querer só as coisas boas do cordeiro. Tem que ter a mente
de Cristo. E aí fala, Moisés tem que comer a fressura. A fressura são os órgãos internos. Meu irmão, nós não podemos querer só as coisas boas que o Evangelho proporciona. Ele não proporciona nada de ruim, mas ele proporciona a renúncia. Então você também tem que comer a fressura, comer os pés, comer as patas, comer cabeça, comer rabo, né? O Evangelho, tudo do Evangelho é aproveitado. Amém? E outra, tinha que comer com ervas amargosas. Evangelho, Jesus Cristo, ele diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Amém? Vamos continuar. E outra coisa, Moisés tem que comer apressadamente. Tinha que comer apressadamente, tá? Não perca seu tempo, tá? Apresse-se e venha para Jesus. Firme-se com ele. Outra coisa, Moisés, que Deus falou para Moisés, se um cordeiro for grande para uma família junta, querido, Jesus Cristo é para mim, é para você, é para ele, é para ela, a provisão da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, para todos os povos da terra. Amém? Outra coisa, Moisés, que Deus falou para Moisés, o cordeiro, ele tinha que ser novinho, tinha que ser sem mancha. Mas vamos analisar aqui, ó. Síntese do tópico 1. A Páscoa foi instituída por Deus. Foi Deus que pediu para pegar o cordeiro. Foi Deus que escolheu a Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Síntese do tópico 2. O cordeiro da Páscoa apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Lembram-se de João Batista. João 1,29, Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Síntese do tópico 3. O sangue do Cordeiro Pascual apontava para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Vamos para a lição de número 3. Qual a lição, professor Edson? Lembrando que é uma retrospectiva. A salvação e o advento do Salvador. Querido, Deus fez a promessa no Éden. De repente o diabo, ele até falou, ele falou que da semente da mulher. E o que o diabo faz? Adão e Eva têm filhos, Caim, Abel, tiveram outros filhos, mas a Bíblia cita esses 3 nomes. E aí, de repente, o diabo agora, nasceu. É ele que vai, principalmente quando Caim faz a sua oferta, Deus não aceita, Abel faz a sua oferta, Deus aceita, aí o diabo é ele. Aí usa a vida de Caim para quê? Para Caim leva Abel para o campo e lá no campo tira a vida. E aí continua, meu querido, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, a salvação é advento do Salvador. Jesus Cristo, conforme Paulo, ele veio na plenitude dos tempos. Passou 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 3.500 anos aproximadamente. E há 2000 anos atrás, conforme estava predito nas Escrituras, na cidade de Belém, nasceu o rebento de Jessé, nasceu o Salvador, nasceu aquele que estava profetizado por Isaías 700 anos antes de Isaías nascer, de Jesus nascer aqui nessa terra. Eis que a virgem conceberá e dará-lo. Cuidado, algumas versões estão dizendo que é a jovem. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, jovem é diferente de virgem. E aí vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele desceu, ele se humilhou, ele deixou o esplendor. Deixou o esplendor de sua glória. É um hino maravilhoso, tá? Verdade prática, o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade.
verdade, tá? Então, meus queridos, Deus se fez homem, habitou entre nós. A síntese do tópico 1 diz assim, ó: o anúncio do nascimento do Salvador se deu no Antigo e no Novo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento, apontava, jogava luz, tipificava, o tabernáculo tipificava a vinda de Jesus, a arca de Noé apontava para o sangue de Jesus, a cobra erguida lá, a cobra de metal erguida no deserto apontava para Jesus, a rocha que Moisés deveria ter falado apontava para Jesus. Cada peça do tabernáculo, o próprio tabernáculo, apontava para Jesus. A vara de Arão apontava para Jesus. As madeiras utilizadas para a confecção do tabernáculo apontavam para Jesus. Amém? Síntese do tópico 2. A concepção do Salvador foi um plano concebido desde a fundação do mundo. É aquilo que eu falei, Deus não foi pego de surpresa. Pela sua onisciência e pela sua presciência, ele sabia que o homem cairia. Entenda uma coisa, Deus não decretou a queda. Cuidado, você que é um teólogo que diz que Deus decretou a queda. Síntese do tópico 3. Jesus é o verbo de Deus. Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade é a doutrina mais complexa e mais difícil de se compreender e de se entender. Infelizmente, alguns estão fazendo uma salada de frutas e uma heresia. Cuidado! Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai mandou o Filho, ou seja, o Pai, ele providenciou a salvação. O Filho veio, executou a salvação, e os filhos voltou após a ressurreição, e ele mandou o Consolador, que operacionaliza a minha e a tua salvação. Vamos para a lição de número 4. Lição 4. A salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Diz assim, 1 Pedro 2,10. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, amar é querer bem. Você acha que Deus não amou o mundo? Ele mandou o filho dele foi cuspido, foi chicoteado, cada prego tinha aproximadamente 30 centímetros, foi prego na mão esquerda, prego na mão direita, uma coroa de espinho, cada espinho tinha aproximadamente 6 centímetros aproximadamente, tá? Cada chicote, na ponta do chicote haviam 6 hastes, na ponta de cada tira havia um pedaço de osso de carneiro quebrado e uma bolinha de chumbo, e cada vez que rasgava, que o soldado batia nas pernas e nas costas, no tórax, pedaços de pele saíam, o sangue se esguichava, tá bom? E você acha que isso não é amor? Tem até um louvor que diz: se isto não for amor. É um louvor maravilhoso. Amor e misericórdia. A vinda do Salvador para morrer foi porque Deus nos amou. A Bíblia diz que, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, como que ele deu, para que ele fosse esmurrado, fosse esbofeteado, fosse dilacerado. Isaías disse, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, porém agradou Deus moê-lo, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu tenho uma mensagem, os horrores da crucificação. Procure no meu canal do YouTube, Pastor Edson Dias, tá? Verdade prática, a partir de seu amor misericordioso,
Aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então isso é amor. Amor é se doar. Foi o que ele fez. Amor é se dedicar pela pessoa amada. Foi o que ele fez. Síntese do tópico 1. A salvação é a maior prova do amor e da misericórdia de Deus por nós. Ele pode te dar carro, ele pode te dar casa, ele pode te dar faculdades. Me deu 3 faculdades, 4 pós-graduações, 3 mestrados, 2 mestrados, 1 em andamento, 1 doutorado, uma família bonita. Ele pode te dar tudo isto. Mas eu quero te dizer uma coisa, a salvação é maior do que tudo. E uma coisa eu peço para você, sirva a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Síntese do tópico 2. Deus é um Pai misericordioso. O que nós merecíamos? Inferno. Nós merecíamos lago de fogo. Nós merecíamos padecer, perecer. Mas Ele não. Ele programou, projetou tudo para que eu e você não fôssemos para o lago de fogo e para o inferno. Isto é misericórdia. Síntese do tópico 3. A salvação é evidenciada mediante o amor, a bondade e a compaixão de Deus, quando manda o seu Filho. Amém? Vamos continuar, prezado. Eu estou cronometrando aqui, nós temos mais 30 minutos. Lição de número 5. A obra salvífica de Jesus. João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu querido, a obra salvífica de Jesus Cristo. A nossa salvação não custou preço de dólar, não custou preço de ouro, não custou preço de prata, não custou preço de real, não custou preço de cruzeiro, de cruzado, não. A nossa salvação, o valor da nossa salvação, o preço é incalculável, porque custou o sangue do próprio Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a chacota que ele passou, todo o sofrimento, ele ficou quase nu, perdeu aproximadamente, o homem, corpo humano tem quase 7 litros de sangue, ele perdeu tudo, o seu rosto ficou desfigurado, a sua carne ficou desfigurada, a cruz e o patíbulo, que uma parte pesava 90 quilos, a outra pesava 50 quilos, ao todo a cruz tinha 150 quilos, misericórdia, 140 quilos. Síntese do tópico, ou seja, verdade prática da lição 5. A obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus e sem culpa, e chamá-lo de Pai. Prezado irmão, olha essa Bíblia aqui, a Bíblia da Reforma. Aqui aproximadamente 7 centímetros, o véu do templo, reconstruído por Herodes, tinha aproximadamente 10 centímetros. Nenhum homem deveria... Era necessário pegar 2 touros e mandar um para lá e um para cá para rasgar o véu. O véu foi rasgado quando Cristo rendeu o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas, olha, esse sacrifício... Então, o véu impedia a entrada, só o sumo sacerdote. Agora não. Quando o véu se rasgou, Jesus Cristo nos deu livre acesso ao Pai. Amém? Então, e hoje você pode chamá-lo de Pai. Chame ele de Pai, Paizinho. Tem até um louvor que diz, Pai, estou aqui, olha para... Ele está olhando para ti. Síntese do tópico 1. O sacrifício de Jesus foi completo, meritório e remidor. Querido, não precisamos de mais nada. Você não precisa mais absolutamente nada. O sacrifício dele foi completo. Não precisa carregar cruz, não precisa se ajoelhar em cima de milho, em cima de pedra, não precisa você se autoflagelar, não. O sacrifício dele foi completo.
a obra completa. De vez em quando está aparecendo alguns falsos cristãos aí, dizendo que ele não completou, ele não foi até o fim, ele não foi vitorioso. O sacrifício dele foi completo. Amém? A síntese do tópico, ou seja, foi completo, meritório e remidor. Ou seja, remir, pagar. Ele pagou o preço. A cédula da morte foi riscada, do pecado. Síntese do tópico 2. A nossa reconciliação com o Pai é resultado direto do sacrifício. Nós estávamos inimigos do Pai. Estávamos inimigos de Jesus. Estávamos inimigos dos anjos. Estávamos inimigos do céu para onde nós iremos morar. E através do sacrifício vicário substituto, ele nos reconciliou. Então seja amigo do Pai, seja colega do Pai, seja companheiro do Pai. Amém? A síntese do tópico 3, a redenção eterna nos é oferecida por intermédio de Jesus e uma redenção dele é eterna. Você sabia que o sacrifício dele é retroativo? Antes, o sacrifício dele é retroativo para aqueles que morreram no Antigo Testamento. Para nós que estamos vivendo no período da graça e para aqueles que irão viver no período do milênio, no reino glorioso de Cristo de 1000 anos. Amém? Glória a Deus. A nossa reconciliação com o Pai é resultado direto do sacrifício de Cristo. Então, quem te reconciliou não é dinheiro, não é dólar, é o sangue de Jesus. Síntese do tópico 3, para terminar a lição 5. A redenção eterna nos é oferecida por intermédio de Jesus Cristo. A única maneira de nós nos achegarmos a Deus, ao céu, é por intermédio de Jesus. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Engano, mentira, erro, falso profeta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou da cidade de São Paulo, capital. E eu quero chegar na Baixada Santista, na cidade de São Vicente, ou na cidade de Mongaguá, ou na cidade de Santos. Se eu pegar a rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, eu chego em Santos? Não. Se eu pegar a Castelo Branco, eu chego em Santos? Não. Se eu pegar a Bandeirantes, sentido interior, se eu pegar a rodovia Presidente Dutra, eu chego. Se eu pegar a Ayrton Senna, sentido interior, a Dutra, sentido Rio de Janeiro, será que eu chego? Eu não chego. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é sangue de bode, sangue de touro, é o sangue de Jesus. Vamos para a lição de número 6, pastor e professor Edson, da Assembleia de Deus Ministério Sulamita, e professor da Escola de Teologia Itaed. Qual é o tema da lição 6? A abrangência universal da salvação. João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Queridos, a abrangência da salvação, ela é universal. Jesus não veio ao mundo para salvar meia dúzia. Aí nós vamos entrar numa disputa teológica, Calvino e Armínio, calvinistas e arminianos. Queridos, existem 3 tipos de predestinação. Primeiro tipo, predestinação fatalista, ou seja, Deus, de acordo com Calvino, inclusive Calvino, ele, sei lá se ele acreditava mesmo nisso, ou se os adeptos dele colocaram isso. Vamos lá. Os calvinistas entendem que Deus escolheu meia dúzia para ir para o céu e meia dúzia para ir para o inferno, pronto e acabou. Essa é a predestinação fatalista. Existe a predestinação incondicional. Não, a incondicional ele é muito similar com a fatalista, ou seja, não depende de mim, não depende de você, a nossa salvação depende de Deus, sim, depende de Jesus que morreu. Agora existe a predestinação condicional. Eu acredito nesta predestinação. Tudo na Bíblia é condicional.
se buscardes, se amardes, se obedecerdes, se semeardes, se vigiares, se guardares, condicional. Mas o problema, prezado amigo, que os calvinistas não entenderam a ideia da predestinação. A ideia da predestinação e condicional está relacionado com o seguinte termo: presciência divina. O que é presciência divina? Deus, na sua presciência, sabia que o evangelho seria pregado para mim, para você, para João, para Maria. Sabia que você aceitaria, sabia que você iria até o fim, e aí ele te escolheu. Ele te predestinou, ele te elegeu, porque de acordo com a presciência dele, porque ele viu, vai ser pregado, você vai aceitar, vai ficar firme, foi escolhido. Então, tome cuidado com, inclusive no nosso meio assembleiano. Eu podia aqui explicar a tulipe, né, os 5 pontos do calvinismo, mas eu tenho que passar. Eu acredito que só essa pontinha, essa dosezinha de explicação sobre os tipos de predestinação e eleição já corrobora, já enche o teu espírito, tá bom? Inclusive nós temos no nosso meio assembleianos e mais assembleianos enveredando-se pela doutrina calvinista, amantes do calvinismo. Vamos agora para a lição de número 7, a salvação pela graça. Diz assim, verdade prática, o texto áureo, Romanos 5, versículo 18, pois assim como por um só homem veio a ofensa e o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos. A nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos. E ele, devido à sua graça, tem até um louvor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. A graça dele. Salvos pela graça, não é pelo nosso mérito, não é porque nós podemos, porque nós temos, porque somos altos, baixos, magros, gordos, mameluco, não, é pela graça. E graça não merecia, mas ele fez isso. Amém? Glória a Deus. Vamos para síntese do tópico 1. A verdade prática diz assim: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, ele concedeu... Não, eu estou lendo aqui em outro ponto, perdão. Verdade prática, a nossa salvação é fruto exclusivo da graça. Conforme eu já expliquei, graça é favor imerecido. Vamos agora para a lição de número 8. Lição de número 8, salvação e livre arbítrio. De acordo com os calvinistas, quando o homem errou lá no Éden, até o Éden ele possuía livre-arbítrio. Quando o homem errou lá no Éden, ele deixou, não tem mais livre-arbítrio. Porque Deus predestinou tudo. Negativo. O homem tinha, tem e sempre terá o livre-arbítrio. Amém? Texto áureo, Salmo 25, 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma interrogação. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O homem, qual é o homem que teme ao Senhor? E Deus ensinará o caminho que deve ser. E quem deve fazer escolha? Eu, você, nós, todos nós. Todo ser humano tem livre-arbítrio. A salvação foi paga. Jesus Cristo não morreu por João e por Maria, porque Deus amou o mundo. O mundo não é o cosmo, não é o sistema moral de pecado. O mundo
homem, também não é o mundo, o reino animal, homem. Amém? Ele amou o mundo, todos. Agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verdade prática, o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. Então, meu querido, eu tenho livre-arbítrio. Até os 19 anos, não servia a Jesus. A partir dos meus 19, hoje estou com 45 anos. Há 25 anos sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Porque eu levantei as minhas mãos e deixei ele entrar. Amém? Síntese do tópico 1. A eleição. Eleição é alguém que foi escolhido. É segundo a presciência de Deus. É o que eu expliquei. Deus, sabedor. Evangelho seria pregado, eu aceito. Você vai prevalecer, vai permanecer até o fim. E aí Deus me elegeu. Amém? Então, os eleitos estão na casa de Deus, servindo a Deus. A síntese do tópico 2. A principal característica do arminianismo é o livre-arbítrio. Vamos agora para a lição de número 9. Lição 9, prezado amigo internauta, arrependimento e fé para a salvação. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Prezado, o arrependimento. Arrepender-se da vida anterior, o que fazia, o que praticava, arrepender-se, reconhecer que és um pecador condenado, mas justificado. Amém? Mas a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que? A palavra de Deus. Então, meu querido, a primeira característica desse aspecto aqui da salvação é o arrependimento. Todo ser humano tem que se arrepender e tem que reconhecer que é pecador. Tem que reconhecer que é um perdido, que o pecado original está sobre ele. E a fé salvadora, que não vem de nós, é dom de Deus, ela tem que brotar, Fé é você acreditar. Eu não acredito em Papai Noel, eu não acredito em ovo de Páscoa, eu não acredito em coelhinho de Páscoa, eu não acredito em uma política antes do reino de Cristo justa. Eu não acredito em uma sociedade justa antes do reino milenial, mas eu acreditei há 25 anos atrás que Jesus é o meu Salvador, que Ele é o meu Redentor, e essa fé está dentro de mim e ela tem que estar também dentro de você. Verdade prática, o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação. Meu querido, eu recebi essa salvação. Eu não preciso ir para o céu, já me sinto salvo. Eu já me sinto alegre, já me sinto diferente. Era para eu estar morto no cemitério, uma pessoa sem paz, sem alegria, sem Deus, sem esperança. Hoje sou empresário, hoje sou um educador, hoje sou um professor, sou um administrador, sou um reestruturador de empresas. E eu creio que você também vai aceitar o Senhor Jesus Cristo. Síntese do tópico 2. A fé salvífica é um dom de Deus. Eu recebi este dom. Que maravilha! Quando eu ouvi a palavra, Como ouvirei se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que a igreja tem que pregar que Jesus Cristo salva. A Assembleia de Deus sempre foi a igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e levará o homem para o céu. A síntese do tópico 3, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Eu decido, o Espírito Santo ele faz a parte dele.
ele me convence. Mas ele me convence, ele te convence. O Espírito Santo é que convence, mas eu tenho que decidir. Eu quero me arrepender, quero uma mudança de vida, quero uma metanoia, quero uma regeneração, quero uma transformação na minha vida. Tá? E aí é uma resposta. O calvinismo diz, um dos 5 pontos da tulipe, a graça é irresistível, ela pode ser resistida sim. Muitos vão à igreja, ouvem a palavra, tanto que a Bíblia fala de 4 solos. A semente foi lançada no solo rochoso, no solo cheio de pedras, no solo cheio de espinho, mas quando foi lançado no bom solo, a semente foi, germinou e gerou e produziu. A graça pode ser resistida. Muitos resistem a esta graça. Tá? Então, o arrependimento e a fé é resposta do homem à salvação. Vamos para a lição de número 10, é apenas uma retrospectiva. O processo da salvação. Diz assim, João 3,5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A salvação tem algumas características, que é Deus quem faz. Eu coloquei aqui, ó, o processo bíblico da salvação se dá por meio da justificação. Primeiro elemento do processo da salvação, justificação. Sabe quem me justificou? Sabe quem te justificou? Ele. Nós éramos devedores, e ele agora chega diante do Pai, eu justifiquei. E o Pai nos recebe porque Jesus Cristo, o que é justificar? É pegar alguém que devia, alguém que vivia no erro, alguém que estava inadimplente, alguém que estava perdido, e declarar justificado, reconciliado, agora apta. Uma pessoa que era inapta, ele passou a ser apta, tá? Então, primeiro vem a justificação, segundo a regeneração. O segundo elemento do processo da salvação é a regeneração. A regeneração, sabe o que é? É uma mudança que acontece, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Jesus falou para Nicodemos um novo nascimento. Esse novo nascimento quem gera é Deus. Uma pessoa que bebia, ele deixa de beber. Uma pessoa que fumava, ela deixa de fumar. Uma pessoa que usava droga, ela deixa de usar droga. Eu tenho pessoas na família que trabalhavam com o jogo do bicho e ganhavam fortunas, e o novo nascimento, e ele foi regenerado e ele deixou de jogar. Pessoas que eram viciadas deixaram o vício, pessoas que eram amantes, que eram prostitutas, garotas de programa, gays, lésbicas, travestis, seja lá o que for, a regeneração é a transformação, e essa transformação não é a igreja que faz, não é o pastor que faz, é Deus que promove o novo nascimento, amém? E o terceiro elemento da salvação fala da santificação do ser humano. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que é salvo, ele se santifica. Aquele que é salvo, ele se aparta do pecado, ele fica longe do pecado, ele foge do pecado, ele não anda de braço dado com o pecado, amém? Eu coloquei aqui, só verificando, só um minutinho. Eu coloquei aqui a síntese do tópico 2. O Espírito Santo opera naquele que crê em Jesus Cristo, a regeneração, a mudança de caráter, a mudança do interior, ela é promovida pelo Espírito de Deus, amém? Síntese do tópico 3, pela fé somos santificados em Jesus Cristo. Então, eu vou me santificando
eu vou crendo, mas eu tenho que pedir, Senhor, me ajuda, me dê força, que eu me santifique de manhã, de tarde, de noite, que eu me santifique de janeiro a janeiro. Estamos chegando ao Natal e Ano Novo. Cuidado com as bebidas alcoólicas. Cuidado, hoje virou uma moda, hoje tem baile gospel, hoje tem baile gospel, quentão gospel, bordel gospel, casa noturna gospel, arraial gospel. Alguém tá pensando que vai entrar no céu. Aí alguém diz, tem tudo isso, mas também tem um inferno gospel. E eu não vou para esse inferno gospel, eu vou para o céu. Então, santificação, amém? Agora vamos para a lição de número 11. A lição 11, a salvação e aqueles que são adotados, foram adotados por Deus. Diz assim a verdade prática: a obra da salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. A síntese do tópico 1, a fé no sacrifício vicário substituto de Jesus Cristo nos faz filhos de Deus. Amém? Romanos 8,15 diz, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos. Deus, através do sacrifício, e a partir do momento que nós aceitamos, Ele nos adotou. Agora nós pertencemos não à família dos Chaves, não à família dos Oliveiras, não à família dos Gonçalves, não à família dos Batistas, não à família dos Vinícius, não à família dos Nazarenos, ou seja, qualquer tipo de nome, mas agora nós fomos adotados. Deus não é um pai bastardo, Ele é um pai legítimo. Ele adotou você, você é um filho, e Ele diz para você, tomo você, meu filho, pelos braços e carrego você. E Ele diz para você, meu filho, eu tenho grandes e maravilhosas coisas para a sua vida. Amém? A fé, diz assim, a fé, síntese do tópico 1, a fé no sacrifício vicário de Cristo nos faz filhos de Deus. Hoje eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus. A palavra nos assegura. E Ele é um pai que cuida, Ele é um pai presente, Ele não é um pai ausente, Ele não é aquele tipo de pai que só chega no final do dia, Ele não é aquele tipo de pai que apenas te enche de presente, não. Tá? Às vezes Ele fala, não vou te dar esse presente porque eu quero o teu bem. Ele é o tipo de pai que pega a varinha e desce em mim e em você. Vamos agora para a lição de número 12. A salvação e a perseverança, ou seja, perseverando na fé. Texto áureo. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Os calvinistas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Meu querido, há possibilidade de você perder a sua salvação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, aquele que for fiel. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há possibilidade de apostatarmos da fé. Paulo diz a Timóteo, nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé. Muitos servos de Deus no passado apostataram e eram servos de Deus. Amém? Então, verdade prática, diz assim, ó, a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para a vitória é para o vencedor. Só que não adianta você servir a Deus 10, 20 anos e faltando um ano para você descer a sepultura, você abandonar, você desistir, você apostatar da fé. Não pode fazer isso. Tem que permanecer fiel até o fim. Amém? Para você ganhar a coroa da vida.
Agora nós vamos para a lição de número 13. Lição 13, glorificados com Cristo. E a lição 14, vivendo com a mente de Cristo. Inclusive nós até já comentamos a lição 14. Vamos lá, glorificados com Cristo. A verdade prática. A plena glorificação do salvo se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. A nossa salvação, prezado ouvinte, ela estará completa quando nós recebermos um novo corpo, um corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: na ressurreição semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. A perfeição só quando fomos arrebatados. Amém? Então, prezado amigo, prezada amiga, a nossa salvação será completa quando nós estivermos lá e não vai demorar. E vamos agora para a lição 14, vivendo com a mente de Cristo. Texto áureo, ou seja, vamos terminar aqui, a síntese do tópico 1 da lição 13, glorificados em Cristo. Todos os salvos em Jesus Cristo um dia ressuscitarão e estarão para sempre com o Senhor. O nosso corpo não terá sangue, mas será um corpo semelhante a este, com este mesmo aspecto, com esta mesma fisionomia, porém, um corpo que não se desgasta, um corpo que não fica podre, um corpo que não quebra osso, que não quebra, que não dilacera, um corpo glorioso, um corpo que vai ter a glória de Cristo, que vai ter o brilho de Cristo, um corpo que nós viveremos eternamente com Jesus Cristo, amém? Que nós não iremos viver numa luz, não, nós vamos ter um corpo semelhante. Agora, como que vai ser realmente só naquele dia, meu querido? E a última lição é a lição 14, vivendo com a mente de Cristo, texto áureo, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, amém? Todo salvo pensa como Cristo pensa. Todo salvo age como Cristo age. Todo salvo se preocupa com a igreja. Todo salvo se preocupa em estar na igreja. Todo salvo se preocupa com o próximo. O que Jesus falou em Mateus 25:31, no julgamento das nações? Porque tive fome, não deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive na prisão, não visitaste-me, estava nu, você não me deu uma roupa, né? Estava sozinho, não me amparou. Então, meu querido, ter a mente de Cristo. O que Jesus Cristo veio? Falar do amor. Nós também temos que falar do amor. E o que ele veio? Pregar o Evangelho. Nós também temos que pregar o Evangelho. Ele foi lá no templo, não foi o que ele fez? Ele pegou e chicote para lá e para cá. Tá? Porque ele falou, pegaram a casa de Deus, a casa de meu pai, e que é chamada casa de oração, e transformaram num covil de ladrões. Tem muita gente que está na igreja e não tem a mente de Cristo. Tem muita gente na igreja que não quer saber de Cristo, não quer saber da palavra de Cristo, não quer saber do amor de Cristo, não quer saber da glória de Cristo, não quer saber da unção de Cristo. Prezado servo de Deus, que vai acompanhar mais de 1 hora, aproximadamente 1 hora e aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Eu agradeço imensamente. Só para terminar aqui, o Verdade Prática. Diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Síntese do tópico 2. Para manter a nossa esperança viva, precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Eu fiz o encerramento aqui no meu escritório, parte da biblioteca da Escola de Teologia Itaed. Pastor, professor Edson Dias, eu fiz no estúdio, mas foi a primeira vez que eu faço no estúdio. Eu sempre faço encerramento nas igrejas. Pastores sempre me convidam. Quer convidar o pastor, professor, diretor da Escola de Teologia Itaed, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sulamita, para fazer encerramento no ano de 2018-19 na sua igreja, entre em contato. Telefone 11-2262-4834. Um forte abraço e frequente a Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus.